Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius e nesse vídeo estarei fazendo com vocês a explicação da avaliação diagnóstica de entrada de 2021 da primeira série do ensino médio de matemática, a prova ali do CAED. Só uma atenção pessoal que o caderno aqui, o final dele é 05, né? Talvez o seu seja diferente, mas estarei fazendo apenas a explicação questão por questão. Então acompanhe o vídeo de hoje. Aqui, pessoal, na primeira questão, tem um professor de natação. O objetivo do professor é que, nadando em linha reta, esses alunos nadem a mesma distância até atingirem seus respectivos lados da borda da piscina. Com esse objetivo, o ângulo formado entre a raia e o lado 1 da piscina deverá ser. Como aqui a piscina é retangular, nós entendemos que este ângulo aqui é um ângulo reto que mede 90 graus. E percebe que a raia divide esse ângulo exatamente ao meio. Então é só você pegar ali a metade do ângulo reto que você vai encontrar a opção correta. Agora aqui na questão 2, Gustavo ele foi numa sorveteria comprar um açaí no copo, que é montado de acordo com o combo escolhido pelo cliente. Essa sorveteria oferece 2 tipos de calda, 3 tipos de frutas e 5 opções de complemento. Com o combo escolhido, Gustavo tem quantas opções diferentes de montar esse açaí no copo? Aqui, pessoal, se trata de uma combinação. Então você tem que pegar os tipos de calda, fruta e complemento, fazer a multiplicação que você encontra a opção correta. Aqui mais abaixo temos a questão 3. Considere a equação menos 2x mais 4y igual a 0. Qual é a representação gráfica dessa equação? Aqui nós podemos analisar cada gráfico, lembrando que aqui é uma equação linear, então o gráfico precisa ser uma reta. Isso nós já aprendemos. O que você consegue fazer é atribuir alguns valores para x que vai gerar um y. Se, por exemplo, eu zerar aqui o x, o meu y também vai ser 0, porque 4 vezes alguma coisa que dá 0, o único número que vezes 4 dá 0 é o próprio 0. Então você pode ver, ó, aonde o eixo se encontra aqui, ó, no 0, 0 e 0, 0, está correto. Percebe que aqui não e aqui não, então o C e o D você pode eliminar. Então você precisa analisar ali com calma qual gráfico é o correto desta equação. Na questão de número 4, tem um professor que durante uma aula de reforço para 4 alunos desenhou o quadrilátero na malha aqui. E pela definição desse quadrilátero, o triângulo PQT, esse triângulo aqui, ó, e o triângulo QRT, RST está aqui em cima, e PST está aqui em cima também, né? Então, na verdade, nós temos, além do quadrilátero, nós temos 4 triângulos dentro aqui da malha quadriculada. Em seguida, esse professor solicitou que cada um dos 4 alunos analisasse o desenho e formulasse uma conclusão diferente a respeito dos elementos desse quadrilátero. Observe aqui as 4 conclusões. Gustavo, ele diz que o segmento PR e SQ são congruentes. Então, você precisa analisar aqui. O segmento PR e SQ, ele diz que é o mesmo segmento. Então você precisa analisar se isso é verdade ou não. Para você concluir isso aqui, é só você contar aqui os quadradinhos. Não, 1, 2, 3, 4 e aqui tem 3, né? Então você consegue perceber uma incongruência. Então você vai analisar o que a Yasmin disse, que os ângulos S, aqui do RP, ó, se você ver aqui, ó, este ângulo S e o ângulo Q do PQR, o ângulo Q, são suplementares. Quando fala suplementares, então ele diz que este ângulo somado com este vai dar os 180 graus. Então você precisa analisar para ver se isso é verdade ou não. Lembrando que 180 seria um ângulo aqui de 180, né? Então ele diz que este ângulo é suplementar desse, então os dois juntos dá 180. Isso é fácil de analisar, né? Você pode puxar aqui, é como se esse complemento aqui tivesse que ser esse S aqui, né? Aqui o Lázaro, ele diz que os segmentos PT e RT, o PT, esse daqui, e o RT, são congruentes, assim como ST e
QT. Quando fala de congruência, em outras palavras, são segmentos iguais, né? E para ser iguais, eles têm que ter a mesma medida aqui, então você consegue analisar isso. E o Otávio ele conclui que o quadrilátero é um quadrado. Ele está dizendo que esse quadrilátero é um quadrado. Para ser o quadrado, os lados precisam ser iguais e os ângulos internos ali somados tem que dar 360, né? Então você vai analisar um por um e vai ver qual desses alunos formulou uma conclusão válida a respeito dos elementos desse quadrilátero. Então nós temos 4 opções e apenas um está correto. Você pode analisar ali com calma que você vai encontrar o aluno que formulou a conclusão válida. Na questão de número 5, Gustavo ele fez todas as provas e trabalhos de geografia do quarto bimestre de 2019 e obteve as seguintes notas: 92, 88, 76, 88 e 66. A nota bimestral de cada disciplina na escola de Gustavo corresponde à média aritmética de todas as notas obtidas pelo aluno no bimestre. Qual foi a nota bimestral de Gustavo em geografia no quarto bimestre de 2019? Se você não lembra, média aritmética, você tem que fazer a soma de todos os elementos, no caso das notas, e daí você vem aqui e divide isso pelo total de notas, que no caso foram 5 notas. Soma ali em cima, divide por 5 que você vai encontrar a média do Gustavo. Aqui na questão de número 6, observe a figura em cinza na malha quadriculada. Essa figura aqui, né, parece um pato aqui, tem um bico ou um chapéu. Essa figura ela foi refletida em relação à reta R. Quando a gente pensa ali em refletida, você pode imaginar ali até um espelho, foi um reflexo, né? Ela foi refletida em relação a essa reta e em seguida rotacionada no sentido anti-horário. No sentido anti-horário é o sentido contrário ao relógio. Isso equivalente a um ângulo reto. Então, o que você precisa fazer? Refletir essa figura e rotacionar ela no sentido anti-horário 90 graus. E daí você tem as opções aqui para analisar e verificar de que forma a figura parou, né? Ali é uma questão até bem visual, né? O que você precisa fazer é refletir e rotacionar 90 graus, que seria um quarto, daí você vai encontrar. E a rotação aqui é no sentido anti-horário, né? Então, precisa analisar a figura e ver a opção correta, né? Na questão 7, tem uma sorveteria, ela disponibiliza 2 tipos de casquinha, 6 sabores de sorvete e 4 de cobertura para os clientes montarem seus próprios sorvetes de casquinha. Renan foi a essa sorveteria e irá montar um sorvete de casquinha, escolhendo um tipo de casquinha, um sabor de sorvete e um sabor de cobertura. Quantas possibilidades diferentes Renan tem para montar seu sorvete de casquinha? Aqui também estamos de novo numa combinação. Você pega os 2 tipos de casquinha, os 6 sabores de sorvete e os 4 sabores de cobertura que os clientes podem escolher para montar. Daí você faz a multiplicação aqui e você vai encontrar a opção correta. Indo agora aqui na questão 8, Mariana ela faz colchas utilizando sempre retalhos quadrados de tamanhos iguais feito com tecidos diferentes. Ele vai estimar a quantidade de linhas, então ele utiliza essa expressão. X é a quantidade de retalhos quadrados que compõem a colcha e Y é a medida do lado de cada um dos retalhos. Mariana está produzindo uma colcha que terá ao todo 82 quadrados. Como tem X ali, você vai precisar multiplicar 3 por 82 e os lados medem 12 centímetros. Lembra que o Y é a medida do lado de cada um dos retalhos. Daí você pode fazer ali 12 vezes 2 e depois no final você multiplica novamente os dois resultados que você vai encontrar a sua resposta correta. Na questão aqui de número 9, mais abaixo aqui, um torneio de patinação no gelo estarão classificados para a grande final apenas os competidores que tiverem notas maiores ou iguais à mediana das notas obtidas na semifinal. As notas foram essas, né? 58,10, 57,53, como vocês podem analisar aqui. A mediana das notas obtidas nessa semifinal é: o primeiro passo que você precisa fazer é colocar esses dados em ordem crescente, do menor para o maior. Se a gente olhar aqui, a menor nota obtida aqui foi 57,53. Então você vai começar com 57,53, depois vem aqui para 58,10, vai fazendo, a maior nota obtida foi 82,75, né?
Você pode conferir se está certinho. Depois que você colocar tudo isso em ordem, a mediana vai ser o termo que estiver no centro deste rol, no centro desses números. Se for 2, você vai pegar os dois, somar e dividir. E como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 notas, então você vai ter que pegar ali os dois termos do meio. Então você pega os dois termos do meio, tira uma média ali, que você vai encontrar a alternativa correta. Aqui na questão 10, durante uma atividade matemática, Juliano propôs aos seus alunos a construção de um triângulo, PQR. Para isso, ele apresentou 4 conjuntos contendo segmentos e suas respectivas medidas conforme está apresentado no quadro abaixo. Com qual desses conjuntos é possível construir o triângulo PQR? Lembrando que para você construir um triângulo, a soma dos seus dois lados menores tem que ser maior que o seu maior lado. Por exemplo, aqui nesse triângulo, PQ é 30, é o maior lado. Então 10 mais 10 tem que ser maior que 30. Mas a gente sabe que não, 10 mais 10 é 20, então esse triângulo aqui não pode existir. Ou esse triângulo não existe, melhor dizendo. Você precisa ver o maior lado, 50, e a soma dos outros dois tem que ser maior do que este lado maior do triângulo. Então você analisando aqui os triângulos, você vai encontrar a sua resposta correta. Aqui na questão 11, Rafael ele tem um recipiente sem tampa no formato de um cilindro circular reto, de 15 centímetros de altura e 405 centímetros cúbicos de capacidade, que no caso aqui seria o volume. Rafael utilizará uma tampa que tenha medida de diâmetro no mínimo 0,5 centímetro maior que a medida do diâmetro da borda desse recipiente. Qual é a medida do diâmetro da menor tampa circular que Rafael pode utilizar para cobrir completamente esse recipiente? Aqui nós temos a consideração que o π nós vamos usar como 3. Então, pessoal, nós temos que pensar que neste recipiente, mais ou menos assim, né? Ele é circular, a altura dele é 15 centímetros e o volume é 405 centímetros cúbicos, né? Se você não lembra, a fórmula do volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura. O volume nós temos 405, o π ele pediu para usar 3, o raio é que nós vamos descobrir e a altura 15. Então você multiplica aqui, divide, tira a raiz, só não pode esquecer que no final você vai ter que somar esses 0,5 centímetros que você vai encontrar a medida do diâmetro da menor tampa que Rafael deverá utilizar. Agora aqui na questão de número 12, Márcia fez um experimento em laboratório misturando uma substância a uma solução. A razão entre a quantidade da substância em miligramas e a quantidade de solução em centímetros cúbicos que ela utilizou foi de 2/3. Ao todo, Márcia utilizou 18 centímetros cúbicos da solução nesse experimento. Qual foi a quantidade dessa substância em miligramas que Márcia utilizou nesse experimento? Lembra que aqui foi 2/3 miligrama por centímetros cúbicos. Então ficou 2/3, 18 é os centímetros cúbicos, ele vem aqui embaixo e aqui você pode chamar de x. Faz aqui cruzando, né, uma regra de 3 simples, daí é só você multiplicar e depois você divide que você vai encontrar o mg, que é a sua resposta. Na questão de número 13, observe o sólido geométrico apresentado aqui. Uma vista superior desse sólido está representado em... A vista superior é como se fosse aqui um retângulo, né? Ó, vai pegar essa parte aqui, daí tem essa parte, e como vocês veem, mais ou menos assim, né? Daí você, analisando as suas opções, você vai encontrar também a vista correta. Na questão 14, tem um gerente, ele comprou certa quantidade de canetas para distribuir aos funcionários da loja matriz onde ele trabalhava, além de distribuí-las para as outras 3 lojas filiais que gerenciava. Ao todo, ele comprou 2 caixas com 18 canetas azuis cada, e uma caixa contendo 20 canetas vermelhas. Esse gerente separou 12 canetas azuis para a loja matriz e o restante das canetas azuis foram distribuídas igualmente entre as 3 filiais. Cada uma das 4 lojas recebeu também 5 canetas vermelhas. De acordo com essas informações, ao todo, cada loja filial dessa empresa recebeu quantas canetas? Bom, então aqui nós temos 2 caixas com 18 canetas, isso vai dar um total de 36 canetas azuis. Além disso, tem uma caixa com 20 canetas vermelhas, né? Então esse aqui seria o total ali de canetas. Esse gerente separou 12 canetas azuis para a loja matriz, então você precisa tirar aqui 12 canetas azuis, e o restante das azuis foram distribuídas igualmente
entre as 3 filiais. Então você vai pegar depois e vai dividir pelas 3 filiais. E cada uma das 4 lojas recebeu também 5 canetas vermelhas. Mas a pergunta é, de acordo com as informações, cada loja filial, que no caso eram 3, recebeu quantas canetas? Aí você precisa subtrair, dividir por 3, que você vai encontrar a solução correta. Na questão de número 15, um condomínio possui um reservatório de água com capacidade para 15 mil litros e está instalando um segundo reservatório que possui volume interno de 8 metros cúbicos. Depois de instalado esse segundo reservatório, quantos litros de água poderão ser armazenados ao todo nos reservatórios desse condomínio? Nós sabemos que 8 metros cúbicos equivale a 8 mil litros. Como também já tem ali os 15 mil litros, é só você somar os 15 mil com os 8 mil litros que você vai encontrar o total do reservatório nesse condomínio, instalando esse segundo reservatório. É só fazer uma soma, 8 mil mais 15 mil. Questão de número 16. Um centro comercial tem 3 andares e um total de 300 lojas. No segundo andar existe o dobro da quantidade de lojas que há no terceiro, e no primeiro existem 20 lojas a mais do que no segundo. Quantas lojas existem no primeiro andar desse centro comercial? Então nós temos o centro comercial, ele tem 300 lojas. Esse é o total de lojas. No segundo andar existe o dobro da quantidade de lojas que há no terceiro. E no primeiro existem 20 lojas a mais do que no segundo. Então aqui na questão 16 a gente pode montar uma equaçãozinha, né? Então no segundo andar tem o dobro da quantidade que há no terceiro. A gente não sabe quantos que há no terceiro, então a gente pode chamar aqui de x, que está no terceiro, mais o dobro que está no segundo, e no primeiro existe 20 lojas a mais que no segundo. Como no segundo nós temos 2x, nós podemos chamar de 2x mais 20. E tudo isso vai ter que dar o total de 300 lojas. Parece um pouco complicado aqui, mas não, né? Porque dá para somar tudo, então vai ficar 5x. Passo 20 para o outro lado subtraindo, isso vai dar 280. Primeiro você vai achar o x, né? A pergunta é quantos existem no primeiro andar. O primeiro andar é 2x mais 20. Então acha o x, depois você multiplica por 2 e soma com 20, que você vai encontrar a sua solução. Questão de número 17. Uma agência de propaganda foi contratada para fazer um cartaz de divulgação no lançamento de um perfume que será impresso em uma lona. O cartaz criado tem um formato retangular e suas medidas estão indicadas no desenho abaixo. 3 por 2 metros. Quantos metros quadrados de lona, no mínimo, serão necessários para a impressão desse cartaz? Quando fala aqui de metros quadrados, seria a área aqui do retângulo, né? Daí ele quer saber no mínimo, né? No mínimo serão necessários para a impressão desse cartaz. Então você pensa um pouquinho, né? Faz uma multiplicação simples ali, que você vai encontrar a área mínima. Aqui na questão 18, observe a expressão apresentada abaixo. O resultado dessa expressão é... Então aqui você pode juntar a sua dívida, né? Ó, eu devo 80 e devo 14, então eu vou juntar a minha dívida. Isso aqui vai dar 94, então eu estou devendo 94. Só que depois eu paguei 28, então pega 94 e tira 28 e o seu resultado vai ficar negativo porque a sua dívida é maior do que você está pagando. Daí você também vai encontrar a solução da questão. Aqui na questão 19, Leandro ele está participando de um jogo em um programa de televisão e nesse jogo um quadro com 10 números é apresentado aos participantes. No quadro apresentado para Leandro, alguns desenhos já estavam visíveis e 2 dos 10 números correspondem a desenhos de frutas. Observe abaixo o quadro apresentado para Leandro no jogo, né? Ó, nós temos aqui uma calça, um elefante e um menininho aqui. Para ganhar esse jogo, Leandro precisa escolher dentre os números restantes um número que corresponde ao desenho de uma fruta, com apenas uma tentativa. Qual a probabilidade de Leandro ganhar esse jogo? Não saiu nenhuma fruta. Você pode ver, ó, aqui não é fruta, aqui não é fruta, aqui não é fruta. Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos um total de 7 desenhos para ser abertos. E desses 7, nós temos que ver ali que 2 são frutas, né? Daí você vai encontrar a sua solução. Nós temos 2 no total da sobra, né? Então, a análise da questão é basicamente isso. Aqui na questão de número 20, Arlete comprou uma barra de chocolate, ela utilizou 3/5 dessa barra para fazer um ovo de Páscoa, e da quantidade que sobrou, ela usou metade para fazer um bolo. Se ela utilizou 3/5 dessa barra, essa barra, pensando no inteiro, ela sobrou
2/5. Desse 2/5, ela utilizou meio para fazer um bolo. Qual foi a fração dessa barra de chocolate que a Arlete utilizou para fazer esse bolo? Daí você precisa aqui fazer a multiplicação dessa fração que você encontra a solução correta. Questão 21. Teve um sorteio, foram distribuídos números para os participantes de maneira que, inicialmente, a probabilidade de um número sorteado ser menor que 100 é 3/4. Qual a probabilidade inicial de se obter nesse sorteio um número maior ou igual a 100? Como a chance de ser menor que 100 é 3/4, você precisa pegar o complemento desse, né? Aquilo que dá um inteiro. 3/4 para dar um inteiro, falta 1/4. Então, falta 1/4 que vai dar um número maior ou igual a 100. Uma questão também bem intuitiva. Aqui na questão 22, a soma das idades de Cristina e Saulo é 34. Nós não sabemos a idade nem da Cristina, nem do Saulo. Isso vai dar 34. Aqui ele pediu para chamar XY das idades de Cristina e Saulo. Sendo que a idade de Saulo corresponde ao triplo da idade de Cristina mais 2 anos. Então você vai ter que usar aí o 3x ou 3y, precisa interpretar. E o sistema de equações que permite calcular essas idades é analisar ali, né? Ó, essa última a gente pode até cancelar, que tem um vezes aqui, ó. Daí você tem 3 ali para analisar. Lembrando que a idade de Saulo é o triplo da Cristina mais 2 anos. Então perceba ali qual que tem o triplo, qual que tem mais 2 e você vai encontrar a opção desejada. Questão 23. Tem uma escola, tem um formato... será reformada e terá o chão do pátio substituído por pisos de cerâmica. A região em cinza, aqui no desenho, representa a área do pátio dessa escola. De acordo com esse desenho, qual a quantidade mínima de piso de cerâmica que deverá ser comprado para a realização dessa reforma? Em outras palavras, ele quer que você descobre a área deste piso aqui para encontrar os metros quadrados de piso, né? O que você pode fazer, ou dividir a figura aqui, formando aqui 2 retângulos, ou se preferir, você pode dividir a figura aqui, que vai dar na mesma, né? Ó. Daí você vai encaixar algumas, o total aqui é 15, então aqui eu tenho 15 por 5, eu consigo encontrar essa área aqui, e tem esse pedacinho, né? Então se o total é 9, aqui é 5, aqui vai ser 4, 4 por 4, eu tenho aqui 16 metros quadrados, faz 15 vezes 5, daí você vai fazer ali a multiplicaçãozinha, soma ali com 16 e você vai encontrar a quantidade de metros quadrados necessários para reformar esse pátio. Questão 24. Tem um grupo de funcionários de uma empresa resolveu comprar um presente que custava R$120. Eles combinaram que dividiriam esse valor igualmente entre eles. No dia em que foram recolher o dinheiro, mais 5 funcionários resolveram participar dessa partilha, e nessa nova configuração, o valor a ser pago por funcionário diminuiu R$2. Quantos funcionários devem pagar pelo presente desse diretor nessa nova configuração? Aqui você pode fazer alguns cálculos, né? Ó. O que nós podemos fazer aqui é pegar 120 e dividir pelo número de funcionários que nós não sabemos, só que o que aconteceu? Que nós vamos tirar R$2, isso vai ser igual ao total do valor aqui, 120, dividido por x mais 5 funcionários, que vai dar uma igualdade aqui, né? Vou dar uma arrumada aqui, vai ficar x 120 x vezes 2 menos 2x. E quando chega aqui você pode multiplicar cruzando. Eu penso que é uma forma mais simples de fazer. E daí você vai chegar na opção correta. Questão 25. Mateus ele é professor de matemática e criou um jogo de cartas. E o objetivo é juntar trios de cartas que apresentam operações com o mesmo resultado. Dentre as 4 cartas utilizadas por Mateus, quais delas formam com a carta exemplo o trio de cartas que apresenta operações com o mesmo resultado? Então, raiz de 256, acho que vocês devem saber que isso dá 16. 16 vezes 16 dá 256. Aí você precisa ver qual das afirmações aqui, qual das cartas aqui também dá 16, né? 2 elevado a 8 não dá 16, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 4, 8. Aqui é como se fosse 8 dividido por 2.
2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4, aqui dá 16, né? Encontramos uma, vê quantos que vai dar isso, né? Ó, 4 elevado a 2, daí você encontrando, é só assinalar a resposta correta. E aqui na última questão, na questão 26, Henrique é professor de geometria e fez algumas demonstrações a partir de um triângulo construído por ele. A partir dessa figura, Henrique escreveu 4 sentenças sobre as relações entre os lados desse triângulo e apenas 2 delas eram verdadeiras. Observe abaixo as sentenças feitas por Henrique. E a pergunta é qual dessas sentenças feitas por Henrique eram verdadeiras? A gente pode pegar uma por uma, né? Ó, eu posso vir aqui. Aqui, como nós temos ângulos semelhantes, né? No caso, ângulos congruentes, nós temos aqui alguns triângulos semelhantes, e daí você precisaria verificar algumas coisas que acontecem ali, né? Ó, aqui nessa primeira sentença, ele está falando que esse lado ao quadrado seria igual a S vezes M, né? Daí você pode analisar, ver se tem sentido ou não. Ele pegou aqui M quadrado seria igual a R quadrado mais Q ao quadrado. Então, hipotenusa aqui, né? Só que a hipotenusa, no caso, seria o Q ou o S, né? Então, precisa analisar ali. Ele também pega uma outra sentença, que no caso seria altura, hipotenusa vezes altura, igual cateto vezes cateto, né? Então, se você não lembra, isso aqui é uma relação métrica válida. Outro ponto que ele pegou também, que o dobro de Q é igual a S vezes M, né? Então, você pode analisar ali qual sentença ali é verdadeira. Olhando com calma, você vai conseguir encontrar a resposta correta. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, foi apenas a explicação. Eu espero ter ajudado de alguma maneira, mas continue ligado no canal. Brevemente estarei fazendo o gabarito e a correção inteira da prova com vocês. Então, até mais e tchau!